proposta era de a gente fazer um pouco de uma análise eclesial, né? E quando o tema me foi proposto, eu fiquei refletindo sobre o que a gente poderia entender desse tempo que a gente está vivendo. A minha primeira reação é falar desse tempo. A primeira expressão é: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que eu não estou entendendo? Que zorra é essa que a gente está perdendo o chão? Não sabemos muito para onde a gente vai. Parece que os alicerces que estavam tão bem estabelecidos, de repente começou a balançar, coisas foram aparecendo, notícias mil, e a gente foi olhando e falou assim: aonde eu estou nesse disco? Creio que, dentro de tudo isso, como pensar a igreja dentro desse tempo? Creio que a gente vive um tempo de perplexidade. Eu acho que a primeira situação é essa: perplexidade. A gente está tomado pelo espanto, nos sentimos, em muitas situações, indecisos, sem compreender as razões, sem compreender os porquês de a gente se encontrar assim, hesitantes. E muitas vezes sem reação. Até muito pouco tempo atrás, a gente estava se sentindo muito seguro. Estou errada? Hã? Vocês tomaram café. Estou errada? Ah, beleza. Então, a gente se sentia seguro pelos caminhos que a gente estava percorrendo, ainda que esses caminhos fossem difíceis, fossem cheios de desafios, mas a gente sabia por onde estava indo. E eu diria que, de uma forma até poética, vou chamar, todos caminhávamos. Nossas vidas e a participação na vida da igreja eram cheias de entusiasmo, de entutelos, cheios de Deus, cheio de esperança, cheio de compromisso, e compromissos que se explicitavam, e ficava muito claro que esses compromissos estavam direcionados na busca de vida plena para todos. E isso se dava através de tantas atividades eclesiais, de tantos projetos. A gente tinha claro que todos, em suas maneiras diferentes, nas suas mais diversas atuações e nos seus mais diferentes dons, caminhávamos na mesma direção. Sentíamos-nos próximos. Sentíamos-nos parte do todo, e o todo era parte de cada um de nós. A busca da transformação social era inerente à nossa compreensão de missão. E era claro que tínhamos um reino para construir. Era claro, não pairava dúvida. Não digo que a gente deixou de acreditar em tudo isso, mas sentimos que algo mudou. O ar está diferente. A gente sente que os caminhos já não são percorridos por todos. Muitas vezes, a gente se sente quase que solitário na caminhada. Sentimos e percebemos que não é somente uma questão hoje de aquele irmão que caminhava do meu lado, hoje tem uma opinião diferente. Não é questão de opiniões diferentes. Opiniões diferentes é sempre muito positivo. Mas o que a gente vai se dando conta é que nos fragmentamos. E que estamos em lados diferentes.
E isso provoca uma dor muito grande. Nos sentimos peças, e não mais um todo. Muitas vezes, e em muitos lugares, nos sentimos isolados. E a gente se pergunta, quais são as causas dessa mudança? Aonde nos perdemos e não percebemos? Aonde que está o nó dessa zoeira que a gente não está entendendo? Aonde que começou isso? Qual é a origem dessa sensação, inclusive, às vezes, de um mal-estar? Aonde? Eu não pretendo aqui colocar todas as razões, porque eu mesma não consigo vislumbrar todas. E eu mesma me sinto muitas vezes confusa para entender esse quadro eclesial que nós vivemos hoje. Mas vou apresentar algumas, poucas, a partir do meu lugar, quer dizer, da minha experiência como docente, como professora, da minha experiência dentro da rede latino-americana, da minha experiência das lutas sociais, dos cursos, do trabalho com a periferia. Então, a partir daí que eu vou tentar fazer algumas análises com vocês. Para mim, uma das causas, quando a gente vai analisar, é a hipervalorização do indivíduo. A proposta do Evangelho, nós sabemos que passa pela racionalidade. Porém, a gente vê uma acentuação cada vez mais forte na individualidade. Não na individualidade positiva, mas naquela que nos isola, aquela que nos fecha dentro do nosso quadrado, aquela que me exacerba, me autovaloriza, aquela que me isola nos meus projetos e nos meus quereres, nas minhas ideias de realizações, nas minhas ideias de felicidade, mas tudo está centrado no eu, fruto desse sistema de morte que nós vivemos hoje. É o resultado. Se nós pensarmos no projeto, no sistema do capitalismo de corte neoliberal, se a gente for no âmago lá do liberalismo, nós vamos ver que toda a base dele é o individualismo e é o egoísmo. Tudo se centra e gira em torno da gente mesmo. A questão que nos inquieta teologicamente é que toda a vida de Jesus, em toda a sua vida, ele não anunciou a si mesmo. Ele não foi autorreferencial, mas ele anunciou o reino. E é claro que a gente concorda que o reino se identifica com a pessoa de Jesus. Porém, a dinâmica desse anúncio passa pela alteridade, passa pelo outro, passa pela relacionalidade, passa pela solidariedade. E essa é a grande intuição, por exemplo, daquele grande documento que é a Gaudium et Spes. A igreja deveria sempre se arriscar solidariamente no diálogo com o mundo. O risco que ela corre de ir ao encontro desse mundo secular, tão diferente, por vezes tão hostil, é atual. Nós temos observado, eu acredito que vocês também não estejam fazendo uma experiência diferente da minha, é que as pessoas estão centradas nelas mesmas. Ninguém quer escutar. Ninguém quer escutar. Aparentemente, todo mundo formou a sua ideia, sabe tudo, e a opinião dele é o correto.
não há mais diálogo. E isso, eu estou falando, eu não estou falando em termos da sociedade geral, que vocês vão ter um outro painel para analisar. Eu estou falando em termos de vida eclesial. Estou falando de comportamento dentro da igreja. E esse desafio de ela ser, a igreja ter esse comportamento dialogal, continua hoje. Por quê? Porque é um desafio enorme. Porque a gente pode ser uma igreja, entre aspas, boa. A gente pode ser uma igreja observante da lei. Podemos até ser muito católico, mas somente seremos cristãos no sentido do discipulado se nós formos uma igreja samaritana, que tenha a coragem de esquecer-se de si e assumir a profecia como estilo de vida. E o que vem destacado, o que deveria ser destacado, não é o indivíduo, mas a comunidade. As coisas se inverteram. Nós vamos ver daqui a pouquinho que essa hipervalorização do indivíduo perpassa muitas vezes as nossas lideranças, perpassa os mediadores, que eu posso dizer, chamar dos padres, bispos. Estamos num quadrado, cada um no seu quadrado, e fazemos de conta que estamos todos trabalhando em conjunto. Essa fragmentação interna da igreja, porque agora estamos todos divididos. Eu sou da Caritas, o outro é do RCC, o outro é catecúmeno, o outro é SEBS, Deus lhe pague. É só porque eu tenho uma grana aqui. Cada um no seu interesse. Falar de pastoral de conjunto. Vocês praticam pastoral de conjunto? Todo mundo lá onde vocês trabalham, trabalha todo mundo junto? Hã? Nem tanto. Não. Mais ou menos. Difícil pra caramba. Não é? Então, essa realidade dessa individualização da pessoa, não no sentido da individualidade necessária, mas assim, no sentido, ela vai quebrando o processo de fazer comunidade, de viver em comunidade. E a comunidade se torna profecia dentro da igreja. Depois nós temos um outro dado, que é a separação, isso a gente vem falando, a separação da fé e vida. Parecia que isso estava quase superado. Houve um momento que parecia que a gente tinha superado essa dicotomia. Mas não. Por muito tempo, a compreensão do mundo como lugar do profano e a igreja como lugar do sagrado provocou uma atitude de distanciamento da realidade. Mas isso foi superado, mostrando que as duas realidades não são separadas, mas elas são articuladas dialeticamente em suas diferenças complementares. Então, é a consciência de pertença que afasta de vez a ideia de que se possa viver a fé sem o envolvimento das questões determinantes da vida. Porém, podemos observar nos dias de hoje uma tentativa feroz para que voltemos a tempos pré-conciliares. Um aspecto importante é a renúncia subliminar das intuições conciliares por parte da hierarquia. Nem sempre alguns pastores
fazem do seu pastoreio uma forma de resgatar a dignidade humana de tantas pessoas que foram confiadas a eles. Em muitos lugares, estamos vendo praticamente desaparecer os movimentos sociais organizados para as conquistas necessárias para essa vida digna e plena. São muitas hoje, infelizmente, as paróquias em que as pastorais sociais ainda permanecem na teimosia de leigos e leigas que não se conformam com esse divórcio entre fé e vida. Também é verdade que parte do laicato, formados e condicionados a uma espiritualidade individualista, não conseguem perceber a responsabilidade radical que o seguimento de Jesus exige. Muitos vivem somente o Jesus glorioso, enquanto que a prática por ele ensinada se dilui em um emaranhado de normas e leis desencarnadas. Esquece que a morte de cruz foi resultado de uma opção de vida. Em uma sociedade como a nossa, como apresentar essa sociedade que a gente vive hoje, como apresentar o aparente fracasso do mestre? Aqui a gente poderia compreender que uma igreja que dialoga a partir da vida de um aparente fracassado, também pode ser vista como uma igreja fracassada. Não sei se estão conseguindo entender essa ideia. Nós apresentamos esse Jesus que assume a cruz e nos resgata na vida a partir dali. Aparentemente ele fracassou. Mataram. E vejam, o mundo com o qual nós temos o desafio de dialogar está submetido a princípios que mostram sempre a vitória do líder. O líder tem que ser sempre um vencedor dentro dos parâmetros estabelecidos por este mesmo mundo. Esse mundo quer ver o belo, o bonito, o grandioso, o vencedor. E aqui nós nos defrontamos com um dos problemas na empatia com o Cristo. Porque a gente apresenta um derrotado a uma sociedade que está acostumada a se distrair com os grandes heróis. Alguém que tem o poder visível. Jesus pode ser conhecido através da fé, mas de uma fé inteligente, uma fé que pensa, que rechaça o engano, que rejeita o engodo. Talvez este seja um dos grandes desafios para a igreja que rejeita o dualismo entre fé e vida. Como apresentar, por exemplo, vocês que trabalham diretamente com os chagados do mundo, como apresentar para outros grupos que também professam, vamos dizer, a mesma fé, porque vocês apresentam o que para eles é o feio, é a derrota, é o fracasso. Enquanto que outra parte da nossa mesma igreja se rejubila com o belo, com o fantástico, com o aplauso, com a vitória, com o bonito, com as luzes, com a pompa. Na verdade, a gente vive um conflito muito grande.
E o compromisso que parte dessa fé, o compromisso sociopolítico, passa a ser visto como serviço, por esse grupo, como serviço a ideologias escusas. De repente, os que levantam a voz, os que trabalham pedindo coerência, estão sendo chamados de inimigos da igreja e, mais comumente, nos últimos tempos, de comunista. Eu e o Boris somos comunistas, chamados todo o tempo. A confusão, nós estamos vivendo um processo confuso, aonde defender os pobres, defender os direitos, defender a vida, nos levou a sermos vistos como inimigos da igreja, inimigos da doutrina, inimigos da Santa Madre. Isso nos dividiu ainda mais. Ainda mais. Quase a gente se pergunta: de que grupo será que ele pertence? Dos comunistas ou dos fascistas? E como pensar a construção do reino ou de uma sociedade que tem a vida como meta, a vida plena, se permitimos que nos dividissem? Porque isso não é obra de um, isso é obra de legião. Dentro desse aspecto, surge um outro ponto, que é aonde está se dando todo esse rebuliço, que é as novas tecnologias da comunicação e a verdade. A informação ou desinformação acessível a todos hoje através das chamadas redes sociais. Aonde está a verdade? Em quem a gente acredita? Em quem o povo, que está todo mundo plugado, hoje o mundo está plugado. Que beleza, 5 minutos, nossa senhora. Aonde está a verdade? Todos falam, querem, afirmam o que querem e cria-se um processo de dúvida absurda. Um padre afirma X, vem outro e desdiz o X. E hoje a gente sabe que a informação se tornou um produto do mercado. Ela não é livre. Basta ver o que nós estamos vivendo hoje. Outro dado é o surgimento de uma mídia católica, especialmente, por exemplo, as TVs católicas, que em geral reforça essa dimensão intimista, individualista. A profecia continua tendo baixo índice de audiência. O que de fato faz, entre aspas, sucesso é a espetacularização da fé. Fato notório é o crescimento, por exemplo, da música católica, que mesmo fora do âmbito da igreja cresce. Nisso existe um processo velado de idolatria. E sempre a gente se pergunta, o que a gente vê? Deveríamos insistir na categoria de discípulo missionário, mas na verdade o que vemos é uma legião de fãs de Jesus. Por último, o ponto é a construção de um magistério paralelo. Surgiram movimentos com esse ênfase na espiritualidade. Novos grupos apareceram. Muitos deles se restringindo a legitimar
o seguimento de um Deus mágico. Muitos ignoram a dimensão horizontal da cruz. É claro que, dentro dessa perspectiva, o compromisso com as coisas do mundo corre o risco de ficar esquecido ou mesmo perdido dentro desse tipo de experiência eclesial. A tendência é privilegiar muito mais a relação intimista que a comunitária. Daí a dificuldade de muitos hoje em digerir a opção preferencial pelos pobres. E esses grupos, hoje, através de vídeos, de sites, das redes sociais, confundem o pensamento dos fiéis, elaboram uma outra doutrina, colocam-se em oposição ferrenha ao pensamento e às orientações do Papa Francisco e dos próprios bispos. Vai sendo disseminado um pensamento contrário, criando um grave e perigoso conflito. Falei de perplexidade, falei de pontos que a gente pode desenvolver depois no debate, mas eu queria terminar falando do Francisco. Eu falei do tempo de perplexidade, mas eu falo do tempo de Francisco, que se contrapõe a isso e nos indica por onde ir. Nesse tempo que nós vivemos, é onde se desenrola uma missão clara e que se revela, e que Francisco revelou na homilia da posse dele ao trono petrino, quando ele assumiu o papado. Era dia de São José. Vocês lembram disso? Lembra? Nessa homilia, a partir da figura de São José, Francisco revela o eixo da missão para a qual ele foi escolhido e nos dá dica por onde ir. E eu penso que essa é a chave que resgata a nossa missão. É a chave que resgata, e deveria resgatar, o nosso entusiasmo. Nessa homilia, Francisco fala que São José é o guardião. Num pedacinho só. Como vive José a sua vocação de guardião de Maria de Jesus, da igreja? Numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponíveis mais ao projeto dele que ao seu. E José é guardião, é sentinela, é aquele que cuida, porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e por isso mesmo se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas. Sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento àquilo que o rodeia e toma as decisões mais sensatas. Então, eu diria que o tempo de Francisco hoje é o tempo do guardião. É o tempo daquele que cuida, daquele que está atento, daquele que protege. E ao longo desse pontificado tão curto, ele está dizendo que o tempo do guardião é aquele que cuida dos mais fracos, dos mais frágeis, dos mais pobres. E nós vemos o quanto que Francisco está sendo atacado. E nós deveríamos hoje nos tornarmos, junto com ele, uma legião de guardiões, uma legião de sentinelas, uma legião de cuidadores. E talvez aí a gente possa responder a essa gente que perdeu em algum lugar a conexão existente entre o professar a fé e confessar o seu compromisso social. E como diz Francisco, é tempo de misericórdia. Concluindo, podemos afirmar que Francisco é hoje para a Igreja o guardião da misericórdia.
e nos abre a porta para uma nova evangelização. Nos mostra que Deus não está dentro das nossas regras de justiça, mas que Deus está dentro da caridade. Ele é a caridade. Uma misericórdia que nos leva a encontrar Jesus nos pobres, nos famintos, nos refugiados, nos desesperados, no povo em situação de rua, naqueles que mais necessitam. E isso deveria nos levar a ser uma igreja pobre para os pobres, com as portas abertas, e uma igreja missionária. Nos tornando uma legião de guardiões, talvez a gente possa mostrar para todos esses que negam a missão, que negam a igreja, que podemos ser taxados de comunista, de vermelhinho, de professora da teologia da enxada, mas que não vão nos calar, que não vão nos deter, que não vão nos fazer parar.